Nossa, só olha só, um passeio. É claro, né? Tem que mostrar como é que eu tô bem vestida aqui, ó. Express, né? Que hoje, né, que está me vestindo desde o início, né? Que eu comecei aqui a apresentar A Casa é Sua. Obrigada, Martinha. Obrigada, Célia. Obrigada, Amanda. Um beijo, ó, para vocês, né? Elas escolhem lá as roupas todas. Hoje eu estou assim de marrom, com a cor, tudo combinando aqui, né? Perfeito. Obrigada, tá? Então estamos de volta aí com o programa Casa é Sua desta segunda-feira, 5 de setembro, que é o dia do irmão, né? Um abraço aí para as minhas irmãs, na verdade só, e tem irmãos também, é bem complicado, é uma família gigantesca, né? Que não fosse colocar aqui numa foto nem caberia, né? Então tá aí. Agora você quer participar do nosso programa, manda uma foto aí pelo WhatsApp, pelo telefone 993381830. Mas agora, nesse momento, nós estamos sorteando, na verdade, um par de ingressos hoje e amanhã também para o show do Fred Eliel, né? Que acontece amanhã, véspera do feriado, 7 de setembro. Você pode chegar lá com a tua família, pode se divertir. E 7 de setembro é feriado, não precisa nem trabalhar. Muitos não vão trabalhar, que não é o nosso caso, né? Nós vamos estar aqui trabalhando. Mas vamos lá então agora, a homenagem dos irmãos. Quem vai aparecer na tela agora? Anderson. Vamos ver quem está apresentando aí? Legal! Quem mais? Stephanie, a irmã da Stephanie. Stephanie, eu não sei porque que eu acho que essa foto veio de propósito, viu? Olha a Vivi, mais o irmão dela. Legal. Quem é? O Anderson. Mas aí, cadê? Uai, o Anderson não botou a foto dele? E você, Matheus, você não trouxe também? Matheus não trouxe. E você, Marcos Arruda? Tá também? Ah, então nós vamos passando aqui. Nós vamos passando aqui entre um bloco e outro, né? A gente vai mostrando os irmãos aqui dos nossos colegas de trabalho. Viu só ali, minha família ali, você viu só? Eu sou aquela última ali, tá, gente? Uma escadinha. Então agora vamos ver o balcão de emprego. Roda VT pra gente, Anderson. No balcão de emprego hoje a gente vai apresentar que o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul abriu novas vagas aí para concurso de professores e técnicos administrativos. As inscrições começam já aqui em Três Lagoas no dia 27. Vamos rodar o VT? Foram abertas 42 vagas para os cargos de professor nas áreas de administração, alimentos, biologia, ciências agrárias, edificações, elétrica, eletrotécnica, engenharia mecânica, física, informática, matemática e português, sendo de ensino básico, técnico e tecnológico. Já para os cargos técnicos administrativos, foram abertas 2 vagas na área de educação, uma de nível superior para secretário executivo do campus de Corumbá, além de mais uma de técnico na unidade de Três Lagoas. Quem quiser fazer a inscrição deve acessar o site do IFMS, que é ifms.edu.gov.br, na área da central de seleção. Se o candidato for de família de baixa renda ou participar de programas sociais do governo federal, pode requisitar isenção da taxa de inscrição. O prazo para requisitar esse benefício é de 27 de setembro a 17 de outubro. A prova objetiva deve ser no dia 27 de novembro, em Campo Grande. Bacana, é grande oportunidade aí, está bem preparado, fazer um concurso aí, passar, é muito bacana, né? Principalmente que é um Instituto Federal, né? O salário também não é muito lá de se jogar fora não, viu? Um salário bem bom. E agora a gente vai conversar com o Fábio Soler, que é o nosso fisioterapeuta, que já está aqui com a gente. Tem vinhetinha também do Fábio? Fábio, você tá chique, hein? Tem vinheta, vamos lá então, joga lá. O quadro Momento Saúde aí com Fábio Soler. Fábio, segunda-feira passada você esteve aqui para falar do quadro e hoje você está realmente iniciando nesse bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre, eu estou vendo ali já um aparelho ali, um equipamento, não sei nem bem como é que fala, mas parece uma coluna. Coluna vertebral, exatamente. O que
Assunto hoje, Fábio. Então, hoje a gente está com a proposta de poder esclarecer culturalmente, né, como que funciona a coluna vertebral, por que muitas vezes apresenta dores nas costas, problemas de certa forma sem razões, né? Então, porque muitas vezes a disfunção oculta da coluna ela está de certa forma escondidinha dentro de você e você acaba não sabendo. E é muito importante cada segmento, como está mostrando aí no VT, né, que trabalhe em sincronismo. No caso, né, cada vértebra tem uma função em amplitude de movimento precisa. E muitas vezes, quando essa amplitude de movimento de cada segmento vertebral, de cada bloquinho desse, não tiver em bom funcionamento, ela acaba sobrecarregando a vizinha. Isso daí eu acho que é o que mais o brasileiro, pra gente que está falando de questão de Brasil, acho que é o que mais sente é dor na coluna. Exatamente. E o que é mais legal, Maria do Carmo, né? E até para o pessoal de casa entender, é que a coluna vertebral ela tem a função básica de ser o quê? Uma coluna mesmo de sustentação, né? O que diferencia de uma coluna de construção, né? Engenharia, civil, o que for, é que a coluna vertebral ela é móvel, então ela tem mobilidade, então ela sustenta o corpo, né? Eu sou professor de anatomia há 7 anos, né? E eu dou aula isso todos os dias praticamente. E o que nós falamos? Que ela tem a função básica de fazer a sustentação das vísceras abdominais, dos órgãos do tórax, dos membros superiores, que é no caso dos braços, das pernas. Se todas essas estruturas não tiverem em bom funcionamento, ela vai sobrecarregar. Como vocês podem perceber, na sua lateral ela tem as raízes, ó. Deixa eu ver outro lado. As raízes neurais. E essas raízes é o que vai mandar informação pelo corpo. Então nós temos as raízes altas que mandam informação para o crânio, da cervical. As raízes da cervical média e baixa mandam informação para os braços. A área torácica manda informação para o tórax, né, para o tronco. As lombares e sacrais, que é a porção baixa, mandam informações para quem? Para os membros inferiores, para as pernas. Então, se essas raizinhas que vão saindo, dupla camada de inervação, uma mandando sensibilidade e outra mandando informações motoras, se tiver algum pinçamento ou alguma perda de elasticidade e lubrificação sobre a raiz do nervo, você acaba tendo essas dores irradiadas, que como é mais comum o problema do ciático, do ciático, enfim. E por que a gente fica com esses problemas assim? O que é muito interessante, né? Eu tenho 13 anos de profissão, né? Porque eu trabalho com essa linha toda. É que assim, nós somos muito voltados clinicamente, até culturalmente, de achar que quando você tem dor num determinado ponto do corpo, nós achamos que aquele local é a causa do problema. E às vezes nem é. Não é. Então a mesma coisa, por quê? Porque o corpo ele tá na fisiologia humana, né? Também é o estudo das funções orgânicas, também, dou aula disso também, dou aula de um monte de coisa de matéria. E aí o que acontece? O corpo ele sempre tenta buscar o seu autoequilíbrio, né? E muitas vezes, se um segmento não está trabalhando bem, o que ele faz? Ele compensa outro segmento. Entendeu? Então nós costumamos falar brincando, vamos fazer um exemplo bem simples, já que eu tô com a coluna na mão aqui, né? Que eu trouxe lá do consultório para ficar fácil para vocês. Hoje tá com a coluna literalmente na mão. Eu tenho esqueleto também, na próxima eu trago com mais tempo. Então o que é interessante? Se você tem cada vértebra dessa, que no total são 33, se uma vértebra não trabalha bem, o corpo ele não vai parar de se movimentar. Ele vai fazer o quê? Ele faz a compensação. Então nós chamamos de hipermobilidade, onde compensa, com a hipomobilidade, onde não tem movimento. Aonde não mexe, é bem interessante isso para vocês todos, até os telespectadores aí, aonde não tem movimento, não tem sintoma, gente. É como se fosse vários funcionários. Tem 3 funcionários numa empresa pequena. Se 2 não trabalham, o que acontece? A empresa vai fechar, Maria do Carmo? Não. O que vai fazer? Vai fazer com que aquele funcionário vai trabalhar para os outros 2. Verdade. Como, por exemplo, que um nunca vai trabalhar, a empresa não fecha, ela se adapta e faz o cara ralar dobrado. Verdade. As vértebras nossas também. Se uma vértebra não trabalha muito bem, ela compensa o segmento oposto. A biomecânica articular, os estudos do movimento humano é assim, é adaptativo. Então vamos, por exemplo, olha só que legal.
que a coluna sacral, que essa é a estrutura, é a base da coluna, é o alicerce da coluna, que parece esse triângulo aqui, ó, que vocês estão vendo, fique imóvel, né? Por qualquer motivo, postural, um mau jeito, qualquer coisa, né? Até mesmo tensão nervosa, né? Estresse, somatização, que nós trabalhamos também. Ela bloqueia e ela perdeu a mobilidade. O que acontece? Os segmentos acima vão compensar. Então, muitas vezes, o Joãozinho para de trabalhar e o Joaquim que fica sobrecarregado. Entende? Muitas vezes a coluna sacral, que é muito comum, ou os quadris, que vocês estão vendo aqui, né? Para de funcionar e altera a função da própria coluna. Porque o corpo se adapta. E o que é muito interessante é que assim, não é que bloqueou hoje, você perdeu essa mobilidade hoje, e hoje mesmo já te dá dor. Não, muitas vezes o corpo vai... Exatamente, a disfunção é oculta, entendeu? Aí aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí muitas vezes a pessoa fala, doutor, Fábio, tal, eu fui lá escovar os dentes, travei. Eu fui sentar no vaso, eu fui pegar minha filha, mas é que lá foi o estupim, entendeu? A lesão foi agravando, e como vocês vê também, na parte aqui da coluna, nesses segmentos, elas têm discos, ó, que são amortecedores. E o amortecedor, ele pode ficar sendo comprimido constantemente e pode se migrar, herniar, protusir. É como se fosse um lanche. Você tá com pão com requeijão. Se você apertar, tá cheio de requeijão dentro do recheio do lanche. Se você aperta demais um lado, o que acontece com o requeijão? Então eu falo brincando para meus clientes todos, nesses anos todos, que o disco, no caso, se vocês pegarem esse vermelhinho aqui, ó, né? Tá vendo? Aqui, esse bem aqui. No caso aqui seria uma hérnia de disco, né? Ou seja, o núcleo do disco, ele é pulposo. É chamado de núcleo pulposo. Por quê? Porque ele é gelatinoso. E na lateral do disco, ele tem um anel fibroso, que ele é rígido. Se a vértebra não trabalha bem e fica ali comprimindo constantemente uma parte do disco, ele pode vir se lacerando, rachando, e esse núcleo pulposo foi migrar e pinçar as raízes, se for posterolateral, ou seja, diagonal para trás, ou no caso, se for só para trás posterior, a medula. E aí é sintoma. Mas se você tem uma lesão discal, se você tem uma ciática, entenda bem, se as suas costas dói, que você tem que examinar a coluna vertebral como um todo, né? Nós, osteopatas, esse é o grande diferencial nosso. Nós examinamos a biomecânica articular de todo o segmento da coluna vertebral. Não ficamos olhando se dói aqui, vamos só desinflamar, vamos só relaxar. Não, nós olhamos a estrutura toda e botamos ela para funcionar corretamente, como que tem que ser feito. Por isso que eu já tô me ajeitando aqui, né? Hoje já tô melhor, tô menos nervoso. Já tô me ajeitando aqui, né? Aqui perto do profissional falando. Eu já tô, a forma de sentar também é bem complicada, né? A pessoa senta, quando você está trabalhando, você senta assim, né? Quando você está no carro, você também já senta um pouquinho. Então você tem que estar sempre ereto, assim, bem, né? Mas a gente nunca faz isso, né? Exatamente. Maria do Carmo, olha só. É uma questão cultural, né? Tanto é que a proposta nossa aqui desse programa, desse quadro, né? É de esclarecer as coisas, né? Então, assim, primeiro passo é, culturalmente falando, nós brasileiros, acho que assim, é a melhor raça que tem, né? Nós somos... Tem asiático, tem europeu, tem de tudo aqui no Brasil. Mas o que acontece? Então a diversidade é muito grande. Mas nós se preocupamos muito, nossa cultura com o nosso corpo humano é muito pequena, Maria do Carmo. É verdade. Sabe? Aquela história assim, eu vou fazer aquele tratamento, mas eu nem sei o nome da lesão que eu tenho, do problema que eu tenho. Vou tomar um comprimidinho, passa. Tem gente que tem... Eu conheço pessoas, né, que nível de cultural, com assim, a curiosidade. Cultural não é de escola, tá? Não é de ensino. Não. Nós falamos a nível de ser curioso, tá? Você vai num profissional de saúde qualquer e a pessoa vai te tratar, você se doa a ele porque você é paciente a ele, você é passivo a ele, não é isso? Paciente significa você ser passivo. E aí você se doa a ele e você não questiona, não tem outra opinião. Por quê? Porque a curiosidade é pequena com o corpo. Mas carro, sapato, moda, nossa, todo mundo preocupa mais. Todo mundo quer saber mais, então, né? gente, literalmente aqui não tem rabo de lagartixa, falando de forma brincadeira. Tenta entender melhor, questionar mais o profissional, né? Eu gosto de falar assim, meus clientes que mais me questionam
são os, assim, não que tem melhor ou pior, mas são os meus mais queridos. Porque a gente tem bagagem, a gente tem conhecimento e a gente gosta, principalmente eu falo, né, por mim. Esclarecer bem, E todos os profissionais que eu coloco como top de linha, gostamos, né, nós gostamos de ser realmente interrogado, falar sobre o assunto, para esclarecer. Porque eu acho assim, eu falo isso para os meus alunos, tanto no instituto quanto na faculdade, que nós temos a responsabilidade de passar essa informação para mudar essa situação cultural que é frágil no Brasil. Que no sentido... você pega a Europa, o pessoal se cuida. Você pega nos orientais, então nem se fala, faz meditação, faz exercício no parque, não é verdade? Então, assim, o que nós precisamos literalmente é entender melhor como o corpo humano funciona. Né? E se a sua dor tá lá, começa a se perguntar. Muitas vezes tem aquela piadinha, né? Uma senhorinha de 90 anos, tadinha, 100 anos. Você chega lá que tá com artrose no joelho direito, tá com desgaste no joelho direito. Aí ela chega lá e fala, ai, doutor, eu tô com muito desgaste no meu joelho direito. Aí o doutor fala pra ela, minha senhora, você tem 90 anos, 100 anos, né? Ela fala, não, doutor, mas meu joelho esquerdo também tem 90, 100 anos e ele não teve esse desgaste. Entende? Então é importante entender como que cada engrenagem funciona bem. E não tem jeito de não ser da forma de examinar se a engrenagem é movimento. Então nós temos que testar, que é isso que a osteopatia faz, é a terapia especializado no movimento. Isso aí também, com todos os problemas com a massagem, alguma coisa também ele pode... Então, fisioterapia, exatamente. Eu sou fisioterapeuta, né? Uhum. Então, assim, o fisioterapeuta osteopata, ele que trabalha assim, ele é um profissional especializado em trabalhar com a estrutura do corpo. Nós falamos osteopatia, Maria do Carmo, no sentido, a osteopatia é uma especialidade que iniciou em 1890, né? E em 1890, nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica, não é fisioterapeuta. Nos Estados Unidos é médico, só que trabalha com osteopatia. Na Europa é profissional de saúde, como graduação. E aqui no Brasil, especialidade do físico. Falando de forma rápida, quando você examina a estrutura, se ela não estiver trabalhando em sincronismo, ela compensa outro lugar. Eu tô com uma curiosidade muito grande, se a gente encerrar, por que eles têm vermelhinho também em cima? Então, essa porção vermelhinha aqui, tá? Essa porção vermelhinha, ela passa, são artérias vertebrais cerebrais, né? Então, porque ela é diferente. Exatamente, porque a coluna cervical, ela tem um forame, que é esse orifício que passa sobre o processo transverso, que é essa asinha da vértebra. E essa artéria, ela vasculariza todo o nosso sistema do labirinto. Nosso sistema vestibular e o lobo temporal, que é responsável por dar tontura, entendeu? O equilíbrio do corpo. Então, se você também não tiver um bom funcionamento físico na cervical, é muito comum que o fluxo sanguíneo não seja 100%, não que vai alterar significativamente, mas vai ficar em déficit, vai ficar um pouquinho menor. E pode alterar as funções nesse sentido. Por isso que é muito comum você ter disfunções da cervical e você ter alteração de vascularização e alteração de equilíbrio. É muito comum você ter lesões no sacro, que é o alicerce da coluna, e ter dor na cervical. Por quê? Porque se cada bloco desse não trabalhar em sincronismo, o corpo vai compensar. Eita, esse Fábio tem assunto mesmo, hein? Que assunto bom, né? Fábio, o que a gente vai ver na próxima semana? Então, próxima semana... Você vai fazer o esqueleto. Então, nós podemos falar como um todo, nós podemos falar sobre pisada, a gente podemos... O que você quiser, o que você acha legal? Não, é você que comanda aqui, eu sou aqui só perguntando, eu sou curiosa, queria saber o que era o vermelho. O que nós podemos fazer, né? Rodrigo, você tem dor na coluna? Eu tenho um problema grave de coluna. Acho que não tem quem não tem grave. Eu acho que hoje em dia, a maior parte das pessoas hoje tem problema de coluna, né? É verdade. Ainda eu estava comentando com... O Fábio não tem. Com o Fábio, que eu tenho uma meralgia na parte externa da coxa, né? E ele estava me explicando que pode ser um pinçamento, pode ser também uma falta de lubrificação, né? Exatamente. Eu tava um pouquinho de óleo. Tava falando sobre com o rapaz aqui sobre aqui no off, né? E ele comentando sobre a neuralgia dele, eu expliquei pra ele, porque geralmente a inervação, Maria do Carmo, ela tem duas funções. Ela tem essas amarelinhas que saem da lateral da coluna, né? Mais uma vez esclarecendo. Ela tem duas funções, sai duas raízes. A da frente manda informações motoras, faz com que os músculos contraem e você tenha movimento. As raízes posteriores mandam informação sensitiva, que dá sensibilidade no toque,
sinestesia. Então, se a raiz for pinçada, altera, se for da parte sinestésica, da sensibilidade, altera a sensibilidade. Se for motora, perde o movimento. E o nervo, ele tem lubrificações, que tem uma bainha que protege. Se ele perder a lubrificação também, o que o cara fala, começa doendo, eu vou me movimentando, aqueceu. Mas, na verdade, ele lubrificou. Por quê? Os nervos propagam impulsos nervosos, que não deixa de ser eletricidade orgânica. E qual que é o maior condutor de eletricidade do mundo? Qual? A água. Não é isso? Então, se você não tiver bem hidratado também, se não tiver lubrificação na inervação, bebe água, né? gente. O que acontece? Você também não vai ter uma boa complacência, lubrificação e elasticidade neural. Tá certo. Fábio, brigadão, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana, esclarecendo um assunto bem bacana. Vamos ver certinho até a semana. Vamos ver na Mas próxima vamos semana. sempre estar falando assuntos que fala podemos sobre a falar saúde, sobre, né? sobre Legal, saúde muito em geral, bom. não só orgânico. Podemos falar também de somatização, que a gente trabalha com isso, Maria do Carmo. Fica a teu critério, Fábio. Então vamos Você falar que- sobre isso, sobre somatização e esses seus efeitos do estresse e como o corpo reage sobre o fator externo. Tá certo. Então, pessoal, próxima semana ele está de volta aqui na segunda-feira, né? Segunda-feira. A gente vai estar de volta aqui conversando mais aí com o Fábio nesse momento saúde. Vamos agora para um breve intervalo. A gente volta rapidinho com A Casa é Sua. Fique aí, a gente volta já já.